como eu previa, o Trump se acovardou, se afrangalhou, se cagou, vamos dizer assim, né? Bom, vamos lá. Eu quero mostrar, em primeiro lugar, essa matéria aqui, que foi um cara, num grupo, eu não sei como é que eu posso chamar eles, num grupo que se chama The Bulwark, que eles são os caras que eles são republicanos, são conservadores, mas eles nunca compraram o Trump. Eles sempre acharam, viam que o Trump era um estelionatário e achavam que o partido estava viajando de aceitar esse cara e tal, não sei o quê. Então, hoje eles votam democrata, né? Porque os democratas, na verdade, gente, são de direita, né? E aí eles metem o pau no Trump. Então, essa publicação aqui é deles. E eu achei muito interessante. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu procuro pensar um pouco e rir também, né? Quando dá, né? Porque às vezes é sentar e chorar mesmo. Agora, eu coloquei no Google Translate, né? Então tem umas palavras que estão meio esquisitas, eu vou traduzir para ficar melhor pra gente. Trump se acovardou. Mas na tradução em inglês é chicken out. Então, tipo assim, Trump se afrangalhou, entendeu? Tipo, virou franguinho, sabe assim? É, quando a pessoa perde, assim, é café com leite, o pessoal fala franguinho, é tipo isso. Donald Trump em retirada é uma bela visão. Ou seja, o Donald Trump dando para trás, a gente gosta. A tradução correta é essa. Trump disse a repórteres ontem que as tarifas altíssimas sobre produtos chineses que ele impôs com grande alarde há 2 semanas em breve cairão substancialmente. A hashtag Trump se acovardou, não, Trump se afrangalhou, viralizou na internet chinesa. Com mais de 150 bilhões de milhões, tá? De visualizações na plataforma de mídia social Weibo. A gente nem sabe o que é Weibo, já teve 150 milhões de visualizações lá. Imagina se fosse o TikTok, né? Trump também disse que ontem não tinha intenção de demitir o presidente do Federal Reserve, o presidente do Banco Central aqui, né? O Jerome Powell. Essa nova satisfação veio após semanas de críticas incessantes a Powell. No dia anterior, Trump o havia chamado de grande perdedor. Na quinta-feira passada, Trump disse que a demissão de Powell não pode vir rápido o suficiente. Ou seja, ele queria que o cara fosse demitir-se logo. E o cara peitou ele, então, e ele falou: eu demito ele a hora que eu quiser, o Trump falou. Então ficou essa questão aí, a bolsa caiu, aconteceu toda a desgraça. E ele teve que dar pra trás, né, gente? Teve que colocar o rabinho entre as pernas. O rabinho dele, o rabo dele é aquele de diabo, né? Que tem 3. Os mercados não gostaram das tarifas altas nem das ameaças contra Powell. De fato, eles se recuperaram, pelo menos por enquanto, em resposta às reviravoltas de Trump. Então, like, se inscreve, já sabe, né? Quero chegar a 100 mil antes de eu voltar pro Brasil, porque a gringaiada demora pra entregar a plaquinha lá no Brasil. Falando em mercados, eu diria que com a queda dos preços das ações da Tesla, Elon Musk tentou tranquilizar os investidores dizendo que seu tempo alocado a Doge cairá significativamente a partir do mês que vem. Ou seja, ele disse que vai sair fora do governo Trump a partir do mês que vem. Então foi um dia de retiro trumpista. E foi um lembrete útil de que Trump não está imune à pressão. Os mercados são a forma mais forte de pressão sobre Trump, como o JVL argumentou outro dia. Não sei o que é JVL, é o jornal, né? Mas também vimos muitos casos ao longo dos anos de Trump recuando sob pressão política. Lembra quando ele era pró-vida? Quando ele apoiava o aborto, né? No passado? Ou quando apoiou brevemente a verificação de antecedentes para a compra de armas antes de ser pressionado a desistir? Ou seja, ele defendia uma restrição maior à venda de armas e agora ele mudou? Ou quando concordou relutantemente em deixar as tropas na Síria? Ou quando a indignação pública levou à interrupção da política de separação de crianças migrantes de seus pais? Lembra, ele teve uma política, quando ele foi eleito em 2016, ele teve uma política de eles separavam as crianças dos pais na fronteira, como uma retaliação, assim, para fazer a galera não tentar cruzar mesmo a fronteira, sabe? Horrível, assim. Teve caso, gente, de eles não sabiam, porque é tudo desorganizado. Não sabiam onde que a criança estava. Mandou a mãe para Arizona e a filho para Califórnia. E, tipo, não sabia mais onde o filho estava e nem a mãe. Não conseguia fazer encontrar de novo, gente. Um troço, assim, bizarro.
bizarro. Eu li um livro sobre esse negócio aí. E é um negócio que os Estados Unidos esconde, não é tão divulgado o que foi esse troço, viu? Foi feio. Foi feio. Cruel. Muito cruel. Por um lado, seria um erro dar muita importância a essas reversões. O compromisso de Trump com a autocracia em casa e com ditadores no exterior não vai mudar. Quaisquer que sejam as reviravoltas táticas que ele consiga realizar, o perigo fundamental de Trump e do trumpismo permanece. Ainda assim, se Trump puder ser induzido a interromper ocasionalmente seu programa de destruição, isso é uma coisa boa. Ou seja, ele está dizendo aqui que foi um recuo, né? O Trump continua sendo Trump. E eu acho que foi um recuo tático também. Porque eu acho que muito difícil ele não demitir esse cara que peitou. Eu não sei como é que fala isso na região de vocês. Em Mato Grosso, quando alguém te desafia e você fala, então vem, você peitou a pessoa, né? Em Mato Grosso você já chega assim, né? Vem! Entendeu? Então eu acho que sim, realmente é tático, na minha opinião. Mas você pode perguntar, não é extremamente importante que Trump seja enfraquecido politicamente o mais rápido possível? Sim, somente um declínio na popularidade de Trump pode afrouxar o apego de alguns membros republicanos do Congresso a ele, o que é fundamental para realmente limitar os danos que ele pode causar. Tal declínio também não prejudicaria os juízes, que, não quero chocar você, caro leitor, também estão cientes dos índices de popularidade, embora sejam figuras apolíticas. Então, se as reversões de Trump o ajudam politicamente, isso não é um problema? Então, aqui, o que ele está dizendo é que os juízes que julgam o Trump também sabem da popularidade dele, e que se a popularidade dele cai, o juiz vai ter coragem de colocar a mão mais pesadinha ali na hora de assinar o negócio, né? Então, se as reversões de Trump o ajudam politicamente, isso não é um problema? Até certo ponto. Mas a boa notícia é que reviravoltas políticas, em geral, não costumam ajudar muito. Se os políticos estão avançando a todo vapor e, de repente, mudam de rumo, parecem inseguros e indisciplinados. 4 anos desse comportamento, mesmo 2 anos, não vão durar muito. Portanto, duvido que reviravoltas impeçam a gradual queda política de Trump. Ele está dizendo assim, o Trump cagou de um jeito que ele já causou um problema na confiabilidade dele. Ele está se mostrando um cara, como diz aqui, wishy-washy, né? É um cara que decide uma coisa, depois decide outra. Em Mato Grosso falava o cara pica mole. Lembrando todas as duas coisas que falam em Mato Grosso hoje. Bom, e essa queda é real. Uma nova pesquisa Reuters Ipsos mostra que o índice de aprovação de Trump está em 42%, uma queda de 5 pontos percentuais nos 3 meses desde a posse. E pela primeira vez na pesquisa da Ipsos, o índice de aprovação de Trump na questão da imigração é negativo, com 45% de aprovação contra 46% de desaprovação. Gente, ainda tem 45% aprovando mandar os caras para outro país. Gente, os venezuelanos foram lá parar lá em El Salvador. Por que, cara, que você está me deportando para outro país? Não tem nada a ver. Bom, de fato, os zigue-zagues de Trump levantam a possibilidade de a oposição conseguir o melhor dos dois mundos. Um pouco menos de dano ao país e ao mundo, além de um declínio contínuo na popularidade de Trump. Pode-se também notar que foram os mercados que forçaram essa mudança. Que lição os políticos, especialmente os democratas, podem aprender com isso? Bem, se posso colocar dessa forma, imitem os mercados, sejam firmes, enviem uma mensagem clara e inequívoca. É isso que estão dizendo muito dos democratas, e eu não sei se a gente pode falar isso da esquerda do Brasil, talvez em algum certo ponto. Esquerda, né, gente? Estou falando um sentido amplíssimo, estou chamando os democratas de esquerda nesse sentido aqui. Essa coisa de assim, a minha mensagem é essa e ponto, acabou, não tem discussão. Ah, não sei o que não, é saúde para todos. Não, é SUS. Não. Ah, mas não, é SUS. Entendeu? Ter essa firmeza, eu acho que é o que está sendo muito criticado aqui. E todos os democratas que estão sendo firmes nesse momento, eles estão com uma popularidade muito alta. Aquela Alexandria Ocasio-Cortez está tendo uma popularidade, assim, super alta. Porque, cara, e sinceramente, ela está fazendo, assim, o mínimo, entendeu? Ela tá viajando com o Bernie e tal, mas assim, ela vai pra internet, ela fala muito diretamente, ela faz live com os seguidores dela e tal, com os, né, eleitores dela. E ela fala muito na cara, assim, ela fala muito essa linguagem, tipo assim, ela fala, o problema é esse e tal e tal. E ela não fica dando volta, entendeu?
Então isso está sendo muito cobrado dos democratas. E eu acho que depois que sair dessa situação toda, eu acho que a política vai melhorar nesse sentido. Eu acho que essa hipocrisia vai ser algo muito mal visto na política daqui para frente. Se Deus quiser, né, gente? Vamos ser positivos um pouquinho no dia de hoje, uma quarta-feira bonita dessa, né? A mensagem deveria ser a de que Donald Trump é um autocrata perigoso com planos destrutivos, mas também um valentão que se acovarda em uma luta real. Ou seja, com El Salvador é Tigrão, com a China é Tchutchuca. É isso que ele quis dizer aqui. A boa notícia é que nenhuma figura é mais desprezível do que um valentão em retirada. É verdade. Nada, nenhuma figura é mais desprezível do que um machão que se mostra covarde, né? Se retirando, né? Bom, disse Bill Clinton em 2002. Quando as pessoas se sentem inseguras, elas preferem alguém forte e errado do que fraco e certo. Eita lá. Veja. Poderíamos estar entrando em um período em que o público verá que Trump está errado e é fraco? Eita lá. Isso aí, né, gente? Imagina você perceber que o valentão é fraco e ainda está errado. Ou seja, joguei meu voto no lixo. Os protestos internos não estariam influenciando a atitude de Trump, Galvão? Eu acho que os protestos, eles estão... Não, ainda não. Eu acho que o Trump, pode ser que ele esteja com medo com medo não, assim, ele não gosta de ser impopular, mas eu acho que ele já esperava protesto, eu acho que ele gosta. Eu acho que ele adora ver a galera protestando. Gente, caiu folha aqui no meu cabelo. Ele adora ver a galera protestando na rua contra ele. Eu acho que isso ele deve amar isso aí, entendeu? Mas eu acho que foi mais a questão do mercado mesmo, cara. Era uma coisa unânime que essas tarifas, elas não iam atingir nenhum objetivo positivo. Ia ser um sofrimento para nada. E não é só os Estados Unidos que ele ia afundar, gente, porque se ele decide afundar mesmo os Estados Unidos, ele afunda, o mundo inteiro entra numa crise igual, sei lá, a época da Bolsa lá, 29, né, que foi uma das piores épocas de pobreza do mundo. Mundo ocidental, vamos dizer assim, né. A Marília está falando, o Trump tem apoiadores ainda, porque muitos efeitos ainda não foram sentidos. Sim, muitos efeitos não foram sentidos. Muita gente ainda acha que é muito cedo para tomar uma decisão, que ainda são 3 meses só e tal. As pessoas não sabem o que está rolando nos detalhes, elas não sabem. Mas consequências virão e todos serão impactados, cedo ou tarde. Mesmo que ele recue agora, muito estrago já foi feito. Eu concordo, Marília. Eu acho que os Estados Unidos já vai ter uns 10 anos para recuperar aqui o que já foi feito em 3 meses.